Eu tenho uma pretensão hoje de falar brevemente sobre o exercício da liberdade de expressão. Tem movimentado, né? Um dos assuntos que mais tem movimentado o cenário político nacional. E, obviamente, como tudo gira em torno da política, tem também trazido uma série de consequências no desdobramento da vida das pessoas. E apoiadores ou opositores daqueles que, de forma assim bastante inflamada, tendem a trazer essa discussão da liberdade de expressão como sendo um direito amplo e vasto, é importante que a gente fale sobre esse assunto e que a gente discuta sobre isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada. E é importante que a discussão seja feita de alguma maneira. Mas, como disse, a intenção é uma só. É falarmos sobre a liberdade de expressão dentro de um contexto jurídico aceitável. Tá? E isso me parece ser bastante prudente para qualquer tipo de discussão nesse momento, que é uma semana cujas tensões políticas estão completamente afloradas, né? Obviamente que conservadores e progressistas e aqueles que não são nenhum nem outro estão vivendo momentos bastante complicados, né? E basta ver isso nas redes sociais. Quem não viu nas redes sociais, que pode ver nos telejornais, todo mundo só fala sobre isso, sobre os pronunciamentos de ontem, os pronunciamentos de hoje, né, dos grandes líderes da nação. E é importante, então, que nós falemos sobre a liberdade de expressão ao ponto, né, de, quem sabe, reduzir um pouco essas tensões para as pessoas que não estão tão habituadas. Antes de qualquer coisa, para poder falar sobre a liberdade de expressão, nós precisamos contextualizar a liberdade de expressão dentro do conteúdo constitucional, tá? Sem muita delonga. Não vamos aqui nos ater assim, a questões que não são da praticidade humana, tá? E eu espero que eu consiga trazer para vocês uma análise prática, porque eu sou adepto das coisas práticas. Então, não vamos trazer aqui teorias complicadas, né? Que não vem ao caso. Antes de falarmos sobre liberdade de expressão, que é algo importantíssimo para a vida de qualquer Estado moderno, é importante analisarmos que o texto constitucional traz a liberdade de expressão como sendo um direito previsto lá no artigo 5º, o inciso 9 da Constituição Federal. Tá dentro do capítulo do título dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então estabelece lá que todos são iguais perante a lei e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Tá? O que é isso? É o Estado permitindo de que o cidadão tenha como premissa a possibilidade de se expressar, de emitir suas opiniões, independente de qualquer tipo de licença ou censura. Então basta termos de que, previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 9, a liberdade de expressão é um direito individual e coletivo, permitido pelo Estado em favor da população. Vale sempre lembrar que o Estado democrático de direito é o Estado onde o governante é a lei. O governo é da lei e não dos homens. Então é uma permissão da lei para que você possa expressar as suas opiniões, tá? Independentemente de licença ou censura. Ok. Mas, partindo dessa análise simplória, da leitura básica do texto constitucional, podemos imaginar que a liberdade de expressão é um direito amplo e que se sobreponha aos demais. Porque ele traz consigo uma capacidade e uma vagueza enorme, que permite uma discussão e uma interpretação bastante ampla. Então é importante analisarmos esse direito dentro do contexto constitucional. Obviamente que essa é a minha forma de fazer análise da aplicação desse direito ou da implementação desse direito. Não significa que outras pessoas não tenham visões distintas e interesses distintos
com relação à aplicação desse direito. Mas vamos lá, vou tentar ser o mais imparcial e justo possível com o texto constitucional e com o contexto histórico que vivemos. O direito à liberdade de expressão, ele está disposto no artigo 5º, dentro de uma ordem abaixo daquilo que está estabelecido por exemplo, pelo inciso 2, que diz o seguinte: ninguém será obrigado, e vou ler aqui, vou fazer aqui a leitura, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, da mesma maneira, o inciso 5 diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou à imagem. E a liberdade de expressão está no inciso 9. Por que eu estou fazendo essa referência? De que antes da liberdade de expressão nós temos algumas previsões legais que em tese limitam o exercício pleno da liberdade de expressão. Porque o Constituinte assim o quis. Não só quis que assim acontecesse, como também estabeleceu que dentro do texto constitucional a liberdade de expressão seja definida como um direito. Tá? Então ela está no capítulo das garantias fundamentais, mas ela é descrita como sendo um direito. E por que essa referência da liberdade de expressão ser um direito? Qual seria, então, o motivo para que houvesse limitação? Bom, o motivo encontra-se, basicamente, a meu sentir, no disposto no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Qual desses 5 fundamentos são importantes para a discussão e a interpretação da aplicação do direito à liberdade de expressão? A meu sentir, toda e qualquer limitação ao exercício pleno do direito à liberdade de expressão encontra os seus limites na dignidade da pessoa humana. Mas, de novo, estamos nós falando sobre algo vago, extremamente amplo. Há uma vasta possibilidade de interpretação do que seria o fundamento da dignidade da pessoa humana. E vale lembrar sempre de que o Tribunal Constitucional estabeleceu de forma ordenada, inicialmente no texto, os fundamentos do Estado Democrático de Direito do Brasil. O texto constitucional, o Constituinte originário, previu inicialmente de que para termos um Estado, precisamos ter inicialmente sedimentado as fundações desse Estado. E para que o Estado brasileiro se configure um Estado democrático de direito, onde a lei governa e não os homens, assim como previram também os pais fundadores do Estado norte-americano, John Adams é um dos grandes interlocutores, né, um dos grandes pensadores por trás dessa sistemática, definiu de que algumas coisas são fundamentais no nosso Estado de Direito. Algumas coisas são fundamentais. E entre elas, a dignidade da pessoa humana. E a meu sentir, a dignidade da pessoa humana é o grande limitador da execução plena ou da aplicação plena do direito à liberdade de se expressar. É na dignidade humana que o direito, liberdade de expressão encontra o seu limite. Principalmente porque a dignidade humana, por ser fundamento, e a liberdade de expressão, por ser um direito, e ser o fundamento, o gênero, e o direito à espécie, um ponto de equilíbrio entre a aplicação do direito aos casos em concreto. E o que nós mais vemos, o que mais se vê hoje é uma retórica, vamos chamar assim, de muitas pessoas tentando trazer para uma discussão quase que infundada
a aplicação plena de um direito sobrepondo-se a um fundamento. Ou seja, é como se aceitássemos que a espécie digerisse o gênero, que a espécie se apropriasse do gênero jurídico de tal maneira a ponto dela sobreexistir sozinha, dela se tornar um novo gênero, o que não é. Então vejam bem, a doutrina tem tratado isso de uma forma bem interessante e também bem alinhada com os entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tem adotado. Porque essa é uma doutrina que já está pacificada há anos, seja pelo professor Paulo Bonavides, né? Não vou citar os outros aí para o pessoal que não é contrário não ficar chateado. Mas, enfim, é importante ter de que a doutrina jurídica reconhece como sendo o princípio da pessoa humana o grande limitador do exercício pleno da liberdade de expressão. Muito embora, vez ou outra, a dignidade da pessoa humana seja entendida como um princípio e a liberdade de expressão também, ambos não se tratam, não estão no mesmo pé, na mesma posição jurídica no universo jurídico vigente. Porque a liberdade de expressão é um direito e a dignidade da pessoa humana é um fundamento do nosso Estado. André, você falou um monte de coisa e não entendi direito isso aí. Ok, vamos lá, então vamos às questões práticas. A dignidade da pessoa humana, ela tem, por ser uma situação completamente vasta, e permitir, assim como permite o direito da liberdade de expressão, com que cada cidadão, em razão da sua vastidão, a utilize como um grande espelho, refletindo nela as suas vontades, os seus interesses, os seus anseios, ela faz com que a sociedade deva olhar para esse fundamento como tendo três grandes bases: a questão intrínseca, a questão autônoma e a questão social envolvendo esse fundamento. As questões intrínsecas, elas dizem respeito à pessoa, basicamente ligadas à existência de alguns direitos, como por exemplo o direito à vida, o direito à igualdade, o direito de ser tratado de forma igual pela lei e perante a lei, o direito à integridade física, o direito à integridade moral. Então, partindo desse ponto, dessa premissa de que, embora seja amplo o princípio da dignidade humana e que mesmo em razão disso o cidadão possa, ao olhar esse fundamento, refletir, fazê-lo como se fosse um espelho e refletir nele os seus interesses, ele ainda possui algumas limitações. E essas limitações devem se dar com base nessas características próprias do princípio. Tá? Então, obviamente, o direito à vida ele é indissociável do ser humano. Ao mesmo tempo que a questão da igualdade, você deve ser tratado de forma igualitária pela sociedade como um todo. E as questões envolvendo o direito à integridade moral é onde mais nós temos problemas, principalmente em razão do fato de que aqui estaria o choque, o conflito entre, em tese, esses tidos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e também do direito, tido como princípio por muitos, à liberdade de expressão. É onde mais a doutrina reconhece e a jurisprudência reconhece em que nós temos um choque entre essas duas normas, esses dois instrumentos jurídicos, entre a dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão. Mas como já referi, me parece que a solução para esse problema todo gira em torno de uma única coisa, tá? Quando você faz a análise de um fundamento como a dignidade da pessoa humana, você deve fazer essa análise completamente afastado ou longínquo de qualquer doutrina abrangente. O que é uma doutrina abrangente? É tudo aquilo que impede você de ter uma análise completamente desfocada das suas vontades pessoais ou de um grande grupo, como por exemplo as religiões e também as ideologias.
Quando você olha para um fundamento jurídico e o faz, ou interpreta com base em premissas ideológicas ou em premissas religiosas, a tendência é de que você faça uma confusão a tal ponto de não entender a separação e a distinção entre o que é o fundamento e o que é o direito. E quando se fundamento, mesmo nas condições de análise sob o ponto de vista de princípio e de direito na condição de princípio, quando eles conflitariam. E me parece que o cerne da discussão gira aí, se encontra nesse momento, onde nós temos um grupo de pessoas ideologicamente identificadas com um lado ou com outro lado, analisando a aplicação de um direito sobre o seu prisma de visão. Ou seja, não há um distanciamento aceitável por parte do contexto jurídico da análise desse tipo de aplicação do direito. Então você tem ali pessoas completamente embebidas em ideologias, envoltas em questões religiosas, analisando a aplicação de direitos e questionando um suposto conflito entre um direito e um fundamento do Estado brasileiro, o que é completamente descabido. Então, toda vez que se faz análise da aplicação de um direito em face a um fundamento, você tem que fazer de forma completamente despida de qualquer tipo de ideologia ou até mesmo de algum tipo de visão ideológica. Você tem que estar completamente equidistante dessas duas situações, as chamadas doutrinas abrangentes. Então isso é importante, é muito importante que a gente faça essa análise. A aplicação do direito da liberdade de expressão deve se dar com base na contextualização aonde a dignidade da pessoa humana deva ser tida como algo relevante para a análise, e aí sim imaginarmos se essa aplicação tem ou não incidência ou limitação. E é onde me parece ser a questão mais importante nisso tudo. Entendermos de que os fundamentos, aquilo que faz parte da base do nosso Estado, limitam o exercício de um direito de forma ampla e sem nenhum tipo de restrição. Ela obviamente faz esse tipo de limitação, porque não só porque encontram nas questões intrínsecas do fundamento, principalmente ligado às questões do direito à integridade moral, tá? Onde o próprio capítulo que trata dos direitos individuais, dos deveres coletivos, direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece de forma ordenada como se daria a interpretação dessa aplicação constitucional. Então, retomando ao que foi dito no início, nós temos aqui, do ponto de vista da aplicação do direito à liberdade de expressão, a necessidade de estarmos atentos de que o próprio texto constitucional, o próprio artigo que concede esse direito, estabelece limite para a sua implementação, inclusive como um dever. Porque a partir do momento em que o constituinte originário me concede a permissão de ter uma indenização por algum tipo de ação cometido em razão a um exercício irregular contra a minha imagem, contra a minha moral ou contra o meu patrimônio, há uma limitação. É uma limitação constitucional ao exercício desse direito. Ele vem anteriormente à aplicação específica, à permissão de que eu possa me expressar. Bom, mas há uma análise muito importante nisso tudo, que a liberdade de expressão é a garantia máxima do cidadão. Sim, mas a lei, aquela mesmo, prevista pelo texto, é a lei constitucional
que estabelece as possibilidades e os limites da aplicação, porque a Constituição diz, se você tiver, de alguma maneira, a sua vida ultrajada, a sua moral ultrajada, você terá direito à indenização. Então, há um limite sobre a aplicação da liberdade de expressão. Você pode se expressar, mas há um limite. E há a possibilidade de que você sofra sanções com relação à sua capacidade, à sua intenção de expressar tudo aquilo que você acredita como sendo um direito, né? Vale lembrar sempre que a liberdade de expressão está no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, não há só direito nisso tudo. Há uma série de deveres em razão da infringência, em razão da necessidade do Estado dar uma resposta em favor daquele que tiver a sua moral ultrajada, das suas condições pessoais, subjetivas ou objetivas, de alguma maneira prejudicadas. Então, antes que qualquer pessoa se enraiveça com relação à minha posição frente a esse direito da liberdade de expressão, que para mim ele encontra limite no próprio texto constitucional, é a Constituição que limita a sua aplicação ou implementação de forma ampla e restrita, porque de forma ordenada no próprio capítulo onde ele é previsto, ele é colocado abaixo das imposições legais, da qual ele não pode se furtar de atender. Ou seja, qualquer cidadão que queira exercer o direito à liberdade de expressão deve fazê-lo com base nos limites estabelecidos pela lei, independente se é presidente da República ou varredor de rua ou gari. Independente, todos encontram na lei o limite para as suas ações. Tá? E o princípio da dignidade humana é a grande base, quer dizer, o fundamento da dignidade humana é a grande base para que o Constituinte usou para dar esse limite a um direito que, dentro do campo jurídico, na verdade, é uma espécie do gênero fundamento do Estado brasileiro. Tá? Não dá para fugir muito disso e não tem como você ficar acreditando que, por exemplo, eu posso falar tudo aquilo que me vem aos lábios, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas é importante que a gente discuta a aplicação e a implementação desses direitos, você simplesmente reproduzir aquilo que os outros falam. Então eu estou colocando aqui meu ponto de vista sobre a limitação na aplicação desse direito constitucional em razão das limitações previstas pelo um fundamento constitucional, pelo um fundamento do Estado Democrático de Direito. É o próprio texto constitucional que traz a limitação ao pleno exercício da liberdade de expressão, ou seja, todos podem, efetivamente, no exercício de um direito regular, tanto é que é uma excludente de ilicitude, o exercício regular de um direito, né? Mas, quando esse direito encontra limitação, você passa a fronteira singela do crime e passa a ser um criminoso. É crime você fazer apologia ao uso de drogas. Pode responder por incitação a crime. Tá? E não poderia, por exemplo, eu entender de que a liberdade de expressão seria o direito amplo que fosse garantir a defesa dos pronunciamentos que fiz favorável ao uso de drogas ou a qualquer outra situação tipificada criminalmente. Porque há um limite. Então, obviamente, dizer o que se pensa, até que não infringe uma tipificação, né, seja ela da esfera civil ou seja ela da esfera criminal, ela é plena. A partir do momento que ela encontra uma limitação na lei, ela passa a ser limitada. Há uma limitação. Então, não dá para ficar imaginando, por exemplo, que as pessoas possam simplesmente abrir um canal de conversação com pessoas em redes sociais e falar tudo o que elas pensam. É possível que isso ocorra? Sim, é possível. Elas estarão protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão? Eu entendo que sim, até o momento em que elas encontrem uma vedação legal. Ou que elas, de alguma maneira, infringam um direito personalíssimo. Ou infringam
atinjam uma questão intrínseca de outro ser humano. E aí a limitação no exercício de um direito constitucional, basicamente tendo como base esse fundamento do Estado de Direito brasileiro, que é o da dignidade da pessoa humana. Tá certo? Muito obrigado pela audiência.